nós, sobre a igreja do Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 19. O nosso versículo-chave está aí em Hebreus 12, 2. É quase que automático, se não automático mesmo, quando a gente pensa em olhar para a direção certa, a gente se lembrar de Hebreus 12, 2, que vamos ler novamente daqui a pouco. Mas enquanto meditava sobre essa questão de olhar para a direção certa, me lembrei da história que está lá em Gênesis 19. E é uma história, uma experiência um pouco longa para se ler, mas eu vou ler apenas 3 versículos e os irmãos vão se lembrar da história toda. Abra sua Bíblia lá então em Gênesis 19, 24 a 26. O texto está aqui inserido na experiência que envolve Abraão, Ló, a família e os habitantes de Sodoma e Gomorra, que Deus disse que destruiria, e mandou um anjo lá para avisar Ló e a sua família, depois daquela oração de Abraão: se tiver 40 o Senhor salva, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 o Senhor salva. E aí quando chegou no 10, Abraão parou de orar, então não é possível que não tenha nem 10 ali. Não tinha, só tinha Ló e a sua família. Sodoma e Gomorra foi destruída. Os anjos, ou o anjo especificamente, um deles que apareceu lá na família, na casa de Ló, tirou Ló e a sua família rápido. Eles estavam demorando para sair da casa. Deus já estava na iminência de destruir Sodoma e Gomorra. E o versículo 17, ele diz: assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salve a tua vida, não olhe para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge para o monte, para que não morras. E o versículo 24 diz: então da sua parte o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades que nasciam da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Essa experiência da transformação da esposa de Ló, da mulher de Ló, numa estátua de sal, revela para nós que esse negócio de olhar para o lugar certo é coisa séria. Como é perigoso, irmãos, nós brincarmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo sério. Quando Deus abre a sua boca e dá um direcionamento, dá uma ordem, dá uma instrução, dá uma recomendação, é bom a gente ouvir. Deus se preocupou em resgatar e salvar uma família, por amor a seu servo Abraão. Seu sobrinho Ló morava na cidade lá de Sodoma e Gomorra. Deus se preocupou em mandar um anjo pessoalmente lá na casa. Foi ameaçada pelos moradores. Mesmo assim a família de Ló estava ali morrendo de dó de deixar a casa, tinha acabado de pagar a última prestação da casa. Vamos deixar a casa aqui. Mas o anjo disse: vamos, que Deus vai destruir tudo. E ele tem uma orientação lá no versículo 17 que eu já li. Disse: não olhes para trás. Não olhes para trás. Parece que quando Deus fala alguma coisa, Deus fala por falar, ou se está na Bíblia, está por estar, e a gente pode considerar ou ignorar, depende da nossa conveniência. Mas essa mulher de Ló aqui ignorou o recado do anjo, a instrução do anjo. Quando ele disse: não olhe para trás, ela desobedeceu a voz do Senhor. Ela olhou para trás e imediatamente o juízo de Deus veio sobre a vida dela. E por que veio o juízo de Deus sobre a vida dela? Porque ela estava exatamente olhando para a direção errada. A ordem de Deus para Ló, sua esposa, sua família era: não olhe para trás. Olhe para onde? Olhe para frente. Sigam o caminho que eu tracei para vocês que vocês salvem a
pensando no que ficou para trás, não fique pensando na roupa que ficou no guarda-roupa, na casa, nos móveis, nos eletrodomésticos, porque lá está a destruição e eu quero levar vocês para a vida. Mas a mulher de Ló ignorou essa palavra e ela olhou para trás e recebeu o juízo imediatamente. Quando nós lemos essa experiência triste, terrível, porém pode nos ensinar muita coisa, a gente pode também trazer para a nossa realidade a necessidade de olharmos para a direção certa também. Não apenas não olhando para trás, mas também não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para a frente. E o Hebreus capítulo 2, versículo 12, que é o tema da semana de oração, eu leio o versículo 1 antes, ele diz: portanto nós os cristãos hebreus, o povo hebreu, como o autor aqui provavelmente também era hebreu, nós hebreus, que somos os detentores da promessa de Deus, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Estas que o capítulo 11 citou, testemunhas como Moisés, como José, como Jacó, como Isaac, testemunhas que deixaram a sua própria vida, derramaram o seu próprio sangue. Eles testemunharam a respeito das promessas de Deus, e o autor de Hebreus introduz aí no capítulo 12 dizendo: nós que estamos rodeados por essas pessoas que testemunharam sobre o que é viver olhando para uma promessa. Essa é a história de Hebreus. O povo judeu, o povo hebreu, eles viveram a sua vida olhando para uma promessa, contudo sem vê-la. No entanto, esses irmãos aqui hebreus e nós não temos o que eles tiveram, que foi a experiência de olhar para uma promessa, mas nós temos algo muito melhor. Nós temos a experiência de olhar para o cumprimento da promessa. Enquanto eles olharam para frente esperando a promessa acontecer, nós olhamos para trás. Aí sim olhamos para trás, para o passado, para a história, olhamos para o Calvário, olhamos principalmente no dia da ceia do Senhor, quando nós olhamos para o monte ali da caveira e vemos a promessa se cumprindo, Deus mandando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Uns morreram esperando, ou nós hoje podemos experimentar essa promessa. Portanto, versículo 1 ainda, de Hebreus: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, algumas versões dizem, depois de tirar todo o embaraço e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí vem o versículo 2: fixando os olhos em Jesus. E aí ele caracteriza quem é esse Jesus: autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, fixando os olhos em Jesus. Essa é uma das primeiras recomendações que a gente dá para um novo convertido. Eu não sei se tem alguém novo convertido aqui hoje à noite, alguém que se converteu há pouco tempo, está iniciando a vida cristã. Um dos primeiros conselhos que o pastor, o professor da escola dominical, o discipulador dá para um novo convertido é o seguinte: olhe para Jesus. Não olhe somente para o pastor Marinho, não olhe apenas para os seus irmãos. Você deve olhar para eles à medida que eles estão imitando Jesus Cristo, porque Paulo diz que nós devemos imitar Paulo como ele é imitador de Cristo. À medida que eu imito a Cristo, olhe para mim. À medida que o pastor imita a Cristo, à medida que o irmão imita a Cristo, olhe para ele. Mas o alvo não é encontrar ele, mas é encontrar Jesus na vida dele. O alvo é Jesus. Olhe para Jesus. Por quê? Porque o novo convertido chega na igreja e acha que tudo é festa. E ele tem razão na sua conclusão, é a festa mesmo. Ele nunca encontrou um lugar assim tão amoroso, um lugar assim que as pessoas se abraçam, corintiano abraça palmeirense, preto abraça branco, pobre abraça rico, e a festa na igreja. Os irmãos se ajudam, aí ele começa a viver vida cristã, descobre uma fofoquinha aqui, já descobre um defeito do pastor ali, tem que procurar muito para achar, mas acha. Aí ele começa a desviar do seu olhar. Tem que chegar alguém, um discipulador,
colocar a mão no ombro dele e falar: filho, não olhe para essas coisas, olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, se nós temos que olhar para a direção certa, e nós temos que olhar para a direção certa, nós temos que olhar para Jesus. Porque uma das coisas que nos distraem é aquilo que passa diante dos nossos olhos. É verdade ou não é? Você está dirigindo um carro, passa alguma coisa que chama a sua atenção, é perigoso você bater o carro. Dos nossos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar, que eu estava esquecendo, já tinha falado do cheirador aqui. Os 5, o que mais nos distrai é a visão. A visão, ela acaba criando problemas às vezes dentro do casamento, porque o marido está assistindo televisão e a mulher vai falar um assunto sério com ele. É a pior roubada. O camarada está vidrado na tela. A visão nos rouba a nossa atenção de uma forma tão grande, e é tão importante para quem nós estamos olhando, e que o fato de você olhar para alguém significa que você está dando atenção para ela. Tem um pastor na nossa associação, um abençoado, que eu não vou dizer o nome dele, nem sobre tortura, que ele é muito engraçado. Na hora que a gente cumprimenta ele, e ele está conversando com alguma pessoa, ele cumprimenta você assim, olhando para outra pessoa. Mas eu, como sou santo, consagrado, eu não largo a mão dele enquanto ele não olhar para mim. Aí ele percebe que eu não larguei a mão dele, aí ele olha para mim e fala: agora olhou para mim? Boa noite, irmão, Deus abençoe. Não é assim que uma mãe fala para um filho, está dando uma bronca, uma orientação para a criança, e a criança está ali olhando para ela e fala: olha para mim que eu estou falando com você. Não é assim que funciona? Porque quando você olha, você está dando atenção, você está dando autoridade, você está respeitando aquela pessoa que está falando com você. Você veja bem, quando 2 amigas estão conversando e falando a respeito de uma terceira, isso é incomum, é muito comum acontecer, mas hipoteticamente, uma diz para a outra assim: você viu fulana? Não olhou na minha cara. Olha, não olhar na sua cara é uma tragédia. Gera um problema de relacionamento que tem que fazer uma semana de oração. Por quê? Simplesmente pelo fato de alguém não ter olhado na sua cara. Tão importante é o foco que a gente dá na nossa visão. Se você olhar para o lado errado, vai dar problema. Se você olhar para o lado certo, você vai caminhar de uma maneira abençoada e vitoriosa. Olhe e olhe para Jesus. Agora o diabo, ele vai fazer tudo para te distrair. Nós temos um acampamento na nossa igreja, já faz uns 2 anos que a gente não realiza, chamada Retiro Espiritual de Vida Vitoriosa. Numa das nossas ministrações a gente fala sobre esse assunto, e ultimamente eu coloquei uma fotografia de Jesus Cristo assim no final de um corredor como esse, Jesus a sua cruz lá atrás. Do lado esquerdo uma grade de cadeia, desse lado também várias grades de cadeia, e os demônios tudo dentro da cadeia. Porque é assim que é a realidade espiritual, irmãos. Na vida do crente, os demônios não têm poder e autoridade. Não tem. Evangelho, primeira carta de João, ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o diabo não lhe toca. Promessa do Senhor. Mas não vacila com o diabo não, que ele não toca, mas ele tenta. Ele tenta. Se ele não tentasse, não haveria tantas admoestações na Bíblia dizendo o seguinte: olha, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão mugindo, buscando a quem possa tragar. Então ele está rodeando. Para fazer o quê? Para desviar a nossa atenção. E aí aqueles demônios que estão aqui nas grades, presos, porque estão presos, ele não pode tocar no Filho de Deus, e o Filho de Deus está caminhando rumo a Jesus. Aí uns demônios na grade da direita falam: aí o camarada para de olhar para Jesus para orar para o psíquico de Satanás. O que o diabo fez quando ele atrai a sua atenção? Em primeiro lugar, ele desviou o foco de Jesus e trouxe o foco para ele.
Em segundo lugar, ao trazer o foco de Jesus para ele parou a sua caminhada. Você estava caminhando para Jesus, agora você parou. Parou para quê? Para dar ouvido, para olhar, para desviar a sua atenção. Por isso que muitas vezes alguns crentes estavam caminhando tão bem, de repente começa a diminuir a marcha, daqui a pouco eles estão parados, daqui a pouco eles estão voltando para trás. Quem fez isso? Foi ele mesmo, dando ouvido ao diabo, as suas insinuações e as suas conversas. Por isso, irmão, se a semana é semana de oração pelos relacionamentos, cuidado com o que o diabo cochichou do seu ouvido para tirar você do foco de Jesus. Porque olhar para a direção certa vai fazer com que você não dê bola para o inimigo. E o inimigo vai fazer tudo. E olha, Jesus Cristo já nos advertiu. O próprio Satanás se disfarça como um anjo de luz. Pense numa coisa que atrai o nosso olhar, a luz. Se acender uma lâmpada na nossa vida, automaticamente a gente olha para lá. O diabo acende uma lâmpada nele e vira um vagalume só para chamar a sua atenção. Então nem tudo que brilha é de Deus, irmão. Nem tudo que brilha é de Deus. Verifica se aquele brilho não é do diabo. Mas eu quero falar duas coisas aqui para eu poder caminhar para a minha conclusão. O diabo usa várias estratégias para nos desviar do foco de Jesus, mas eu queria falar duas hoje à noite com os irmãos, duas, como um alerta para cada um de nós. Alguém já disse, o pastor Edson menciona isso de vez em quando em nossa igreja, que o pastor dele dizia que o diabo, quando não torra, ele gera. Quando ele não vai por um lado, ele vai pelo outro. Então eu queria mostrar dois lados aqui que Satanás às vezes pode usar para nos desviar do nosso foco. Primeira coisa que o diabo pode trabalhar conosco para nos desviar do foco, e quando nós estamos no foco, a gente consegue se livrar disso. É um negócio chamado sucesso. Tem duas coisas que maltratadas podem nos desviar de Jesus: sucesso, e a outra, pensar qual é? Fracasso. Então quero dizer para você duas coisas hoje à noite. Cuidado com o sucesso. Não deixe o sucesso subir a sua cabeça. Todos aqueles que caíram nessa armadilha desviaram os seus olhos de Jesus e se deram mal. Lá em Atos capítulo 12, versículo 21, Herodes estava lá recebendo glórias do seu povo e alguém disse: olha, como um Deus ele fala. E Herodes ficou tão contente de ser comparado com Deus que ele falou: é comigo mesmo. Na mesma hora ele caiu morto de bicho, porque não deu glória a Deus. Qual foi o pecado do Herodes? Sucesso demais. Não soube lidar com aquilo que ele recebeu, e deveria ele dar glória a Deus e nunca dar glória a ele. Não deixe o sucesso subir a sua cabeça. Está dando certo? Dá glória a Deus. Está sendo reconhecido? Dá glória a Deus. Está sendo elogiado? Dá glória a Deus. No Velho Testamento você conhece a história de Nabucodonosor. Lá no livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 30, Daniel mostra que Nabucodonosor subiu lá no seu castelo, olhou a cidade, olhou a Babilônia, deve ter pensado assim: caramba, eu sou bom pra caramba. E aí falou: não é esta a grande Babilônia que eu fiz? E na mesma hora veio a palavra do Senhor, falou: filho, você vai aprender agora a ser humilde. E a história diz que Nabucodonosor cresceu pelos e unha e ele começou a pastar como um animal até aprender a dar glória a Deus. Amém? Amém. Cuidado com o sucesso. O diabo usa o sucesso para tirar o nosso foco de Jesus. Ele pode nos atrapalhar. Manter os olhos em Jesus nos previne contra as bajulações, nos previne contra achar que a gente é aquilo que a gente não é. Colocar os olhos em Jesus nos ajuda a entender e verificar quem nós somos. O apóstolo Paulo pensava que era alguma coisa. Você vê a história dele, ele fala: eu era hebreu de hebreus, eu era da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, zeloso da lei.
mas descobri que tudo que eu tinha era esterco por causa de Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que a gente quase que não passa de esterco mesmo. Falta pouca coisa para isso. Quem você é? Você é uma bênção. Deus te ama, Jesus morreu por você. Mas coloque-se no seu lugar quando você olhar para Jesus, porque Ele é que é. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Criador de tudo isso daqui. Você e eu somos 1 em 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Um planeta que está orbitando em torno de um Sol, conhecido como estrela menor, de outras 7 bilhões que estão nessa Via Láctea nossa. E essa Via Láctea é uma entre 200 bilhões de galáxias que tem no mundo. Já calculou o seu tamanho aí, irmão? Já calculou? É perto de um cisto de cabelo. O cisto de cabelo é um gorro perto de você e de mim. Então, olhar para Jesus nos ajuda a gente a ver quem a gente é. Ele nos ama. Mas se Ele falar chega, a gente morre hoje mesmo. Olhar para Jesus nos livra da queda, porque o orgulho precede a queda. Para você se manter em pé, você tem que continuar olhando para Jesus. Em segundo lugar, não deixe o fracasso subir a sua cabeça. É outra história. É outra arma do diabo que ele usa para desviar as pessoas da graça, da fé, do Evangelho de Jesus, para frustrar, para derrubar, para impedir o crescimento. Quando nós olhamos a história do apóstolo Pedro, a experiência que ele teve, a gente descobre que o fracasso não é o fim da história. Todos nós aqui, irmãos, não queria jogar praga em ninguém não, mas todos nós aqui um dia vamos experimentar um fracasso na vida. No mínimo, aquilo que você queria que fizesse, mas não deu certo. Por quê? Porque não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que faça tudo certinho, nós estamos aprendendo a viver. E às vezes a gente leva um tombo, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente fala uma coisa que não devia ter falado. Já falou uma coisa que não devia ter falado? E agora a gente manda no WhatsApp, depois já era, o cara já leu do outro lado, já deu 2 tiquezinhos lá. Agora já era. É azul. Já foi. E algumas quedas são tão grandes que a gente depois não consegue quase se levantar. E aí eu ouvi essa semana um artista na televisão dizendo, o camarada entrevistou ele, um ator de teatro, de televisão, e falou: escuta, e como é que você lidou naquela hora que deu tudo errado? Ele falou: eu não deixei o fracasso subir a minha cabeça. Eu falei: boa, gostei dessa daí, vou usar também. Não deixe o fracasso subir a sua cabeça. Pedro negou a Jesus, estava lá no canto, pegou a rede, falou: vou pescar. Jesus Cristo foi lá e chamou Pedro de volta. Falou: Pedro, vem cá, eu tenho um ministério para a sua vida. Restaurou a Pedro. A mulher samaritana estava uma mulher adúltera, estava numa situação ali muito delicada diante dos seus opressores, com 4 pedras na mão, pronto para destruí-los. O fracasso já tinha batido a porta da casa daquela mulher, e o pior, já tinham descoberto o fracasso dela. O que restava para ela? Ser apedrejada e morrer. Jesus entra na história daquela mulher e quase que diz para ela: não deixe o fracasso subir a sua cabeça. Eu estou aqui para te restaurar. Olhe ao seu redor. Alguém te condenou? Ela falou: não, Senhor. Então Jesus olha para aquela mulher, e a gente pode deduzir, aquela mulher olhou para Jesus e disse: nem eu te condeno. Olha para mim. Levante-se, vai e não peques mais. Nós podemos fracassar, mas nós devemos levantar olhando sempre para Jesus. Por fim, 1 João capítulo 2, versículo 1, o recado do apóstolo é o seguinte: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu querido irmão, olhe para a direção certa, olhe para Jesus. Se você pecar, infelizmente você vai pecar. Espero que bem menos e bem pouco, cada vez menos. Mas no dia que você perceber que você tropeçou, imediatamente, em nome de Jesus, ache um lugar para você dobrar o seu joelho, no banheiro do seu trabalho,
dentro do seu carro, no estacionamento de um shopping, fala: Deus me perdoe, eu errei. Aproprie-se de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para que você imediatamente cale a boca do diabo e volte a olhar para Jesus. Amém. Porque isso também o diabo faz, a gente pega e diz: vai, pecou de novo. Você vai dizer: de novo eu vou aos pés de Jesus, porque eu olhei para a direção errada, eu fracassei, mas eu não preciso ficar fracassado, eu posso voltar a olhar para a direção certa, porque essas coisas que João escreveu foi para que a gente não peque, mas se pecar, temos um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. É um advogado diferente dos advogados dos tribunais de hoje. O advogado de hoje, ele tenta convencer o juiz de que o réu não é culpado. O nosso advogado Jesus, ele não tenta convencer ninguém. Ele, ao receber a acusação do acusador, ele falou: ele pecou. Jesus diz: é verdade, ele pecou, mas o meu sangue o purifica de todo pecado. Esse é o tipo de advogado que nós temos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos olhar para a direção certa, vamos olhar para Jesus e esperar dele. Cuidado quando o culto começar a dar certo, para você não se orgulhar demais. Olhe para Jesus, que você vai olhar para a pessoa certa. E quando der errado, olhe para Jesus, porque Ele pode te restaurar. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.